TV Câmara, Campinas. Boa tarde a todas, todos e todes. É com muita alegria que nós retornamos aqui para a Câmara, para as nossas reuniões da Subcomissão de Direitos Humanos, e hoje estamos tratando sobre as vítimas da Covid. E para falar desse tema tão importante, que durante esses mais de 2 anos tem sido a grande temática do Brasil e do mundo, nós temos aqui a secretária municipal de Assistência Social, Pessoa com Deficiência e Direitos Humanos, a senhora Wandecleia Moro, o ex-vereador e também médico sanitarista que tem atendido desde o início da Covid, né, essas vítimas, o Pedro Torinho, e também temos a Mariana Janeiro, que é da Associação de Acolhimento de Vítimas da Covid. Além disso, temos o Adecir Mendes, representando o vereador Gustavo Petro. Quero agradecer a todo mundo aqui pelo convite, quero desejar aqui para todo mundo feliz ano novo, para quem eu ainda não desejei, para quem eu ainda não encontrei, e que a gente possa iniciar esse ano, espero que de uma maneira cada vez mais natural, diferente do que foram esses anos. E para a gente falar desse tema importantíssimo, né, relembrando que a pandemia ainda não acabou e as pessoas cada vez mais, nós precisamos tomar as medidas de segurança, né, com álcool em gel, máscara, vacina, mas infelizmente muitas pessoas já não estão mais aqui para contar a sua história. Então, para falar primeiro aqui, eu quero chamar o nosso ex-vereador e médico sanitarista, Pedro Torinho, para contar um pouco dessa experiência, né? Como que foi esses 2 anos e meio atendendo vítimas da Covid, como que é lidar, né, com essa doença que foi tão nova, não só para nós, mas também para as pessoas, como que se ele viu, né, as famílias ficarem desfalcadas durante esse período, como tem sido essa experiência, como é lidar com essa doença, quais são as diferenças do começo da pandemia para agora, quando a gente fala do profissional da saúde. Para a gente combinar aqui o nosso tempo, eu combinar de 15 a 20 minutos para cada um dos debatedores, para a gente conseguir também depois fazer algumas perguntas, algumas devolutivas. Pedro, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com você. Boa tarde, Paola. Boa tarde, secretária Wandecleia. Boa tarde, Adecir. Boa tarde aos espectadores da TV Câmara. E eu quero também mandar aqui um abraço para a equipe da Câmara Municipal de Campinas, equipe com muitos amigos, amigas, com os quais eu tive muito prazer em conviver ao longo dos 8 anos em que fui vereador aí, né? E agora temos você aí, Paola, o Cecílio, a Guida, representando o PT com muito, muito brilho. Então, para mim é um prazer, uma honra ter sido convidado por você para estar aqui nessa discussão, tá bom? Vejo que a Mariana também chegou, então boa tarde aí, minha companheira, Mariana Janeiro. Bem, você me pede para falar um pouquinho, né, da Covid e discutir um pouco a partir desse referencial dos direitos humanos e da minha vivência como profissional da linha de frente. Você tem razão, eu desde o começo da pandemia atuo em serviços, enquanto ainda vereador, eu nunca deixei de atuar como médico nos serviços de linha de frente, né? Então tenho atendimentos de pessoas com Covid, tanto no contexto das unidades básicas de saúde da nossa cidade, quanto no contexto de urgência e emergência desde o começo da pandemia. E são mundos, contextos completamente distintos, a gente pode dizer, nós já estamos há 2 anos e agora completando 2 anos de pandemia, temos 3 momentos muito distintos, né, com as distintas ondas e as distintas condições em que essas ondas afetaram a nossa população. Mas antes, eu acho que a gente precisa só, né, já que nós estamos falando de direitos humanos, compreender que, no caso da Covid, o que nós tivemos foi um desrespeito sistemático, profundo, visceral, eu diria, né, ao direito à vida. Né? Quando a gente está falando né, da Covid, a gente está falando de uma doença infecciosa, uma doença que é contagiosa, uma doença cujos mecanismos de transmissão muito rapidamente foram identificados pela ciência, compreendidos pela ciência, uma doença que ela tem uma forte capacidade de se propagar, tanto pelas suas condições intrínsecas do vírus, seu componente genético, a sua
né, a sua relação com o hospedeiro que somos nós humanos, como também por ser uma doença que se beneficia, né, na sua tarefa de se transmitir, do nosso comportamento, das nossas atitudes, e, portanto, uma doença cujo controle sempre dependeu diretamente de um elevadíssimo grau de coesão, de coordenação, de articulação de diversos setores da sociedade, né, para que ela pudesse passar, vamos dizer, atravessar a sociedade de uma maneira mais controlada, minimizando, evidentemente, as mortes, as consequências. Para além disso, nós estamos falando de uma doença que foi, por sua característica devastadora para as sociedades, ela foi objeto, talvez, da quantidade mais intensa, acelerada de investimentos científicos, de pesquisa, desenvolvimento científico da história da humanidade, né? A Covid foi uma doença que foi recorde, o período de desenvolvimento de vacina para a Covid, né? Nós nunca tínhamos tido o desenvolvimento de uma vacina tão aceleradamente quanto nós tivemos para a Covid. Evidentemente, isso é uma conquista que repousa nos ombros de décadas de pesquisa e desenvolvimento que aconteceram antes, mas que na Covid resultaram em resultados muito acelerados, né? Basta a gente dizer que a Covid é identificada no final de 2019, o primeiro caso no Brasil, né? A gente começa a ter casos em Brasil a partir de fevereiro, março de 2020, e em agosto de 2020, os primeiros voluntários do grupo de pesquisa da vacina contra a Covid-19 estavam recebendo a vacina no braço, em agosto, portanto, né, 6 meses depois, aqui no Brasil, numa pesquisa na qual eu fui voluntário e participei, né? Então, posso dizer com tranquilidade que esse tempo de 6 meses para o desenvolvimento de uma vacina, 8 meses, é um negócio que não tem precedente, a gente chegar na fase 3 de estudos tão rápido, né? E, portanto, tudo isso tem que ser colocado para que a gente compreenda que o que nós vivemos na Covid no Brasil não é um retrato fiel do que aconteceu com a Covid no mundo afora. As sociedades, os países diferentes têm realidades absolutamente diferentes de vivência no que diz respeito ao enfrentamento da Covid, né? Inclusive, nós temos diferenças regionais no Brasil que são significativas, não são apenas diferenças entre países, né? E não só entre países, vamos dizer, pequenos e grandes, temos grandes países com resultados muito interessantes do ponto de vista da proteção à vida das pessoas, outros que fracassaram brutalmente, como infelizmente eu vou deixar aqui claro, é o caso do Brasil também, né? O Brasil começa 2020, termina 2020 como o 21º país do mundo em termos de mortes proporcionais por Covid-19, morte por milhão, né? Esse dado é importante porque é evidente que você não pode comparar a quantidade de mortos de um país, por exemplo, como a Bósnia, que é um país, por exemplo, que teve muitas mortes por milhão, mas tem uma população pequenininha, e o Brasil, que tem 212 milhões de pessoas. É óbvio que mesmo que tenham muito poucas mortes no Brasil, os números seriam maiores no Brasil do que num país com uma pequena população. Então, o indicador que a gente usa para fazer essa descrição é o de mortes por milhão, que a gente permite, pelo menos, ter um critério de comparação entre os diversos países, né? E o Brasil começa, então, chega em 2020 como 21º, já acumulando um número bastante negativo do ponto de vista da quantidade de mortes por milhão de habitantes, portanto, com o 21º país do mundo nesse ranking, e acaba 2021 em 12º país nesse ranking fúnebre de mortes por milhão, sendo que, né, nesse ranking nós somos o primeiro país com uma grande população em termos de morte por milhão. Quando a gente for pensar nos países que seriam os nossos pares, né, até aquele momento ali, a gente acaba o ano numa condição, né, só a Rússia é um país muito grande, que também tem um número muito dramático, os Estados Unidos, né, mas mesmo os Estados Unidos tem, por exemplo, um percentual, um número de mortes por milhão de habitantes menor do que o do Brasil. O Brasil hoje está com cerca de 3 mil pessoas mortas para cada milhão de habitantes, 0,3% da população, portanto, morreu de Covid, é um número muito alto, né? Impressionante quando a gente para pensar nisso, mas os Estados Unidos, por exemplo, 2.500, né, mais ou menos aí 500 mortes por milhão a menos do que a gente, né? E outros países grandes nem são comparáveis, como, por exemplo, a Austrália, que é um país que tem uma população pequena, mas um território grande, a China, né? São países muito diferentes, até mesmo o México, que é um país também muito grande, tem uma proporção significativamente menor que a nossa, a Argentina também, né, que é um país que é um país irmão, tem similaridades e diferenças. Então, o fato concreto é que a gente, no Brasil, colheu frutos muito amargos
de uma série de situações que foram vivenciadas aqui, e que todas elas são causadoras da nossa imensa mortandade e também exemplos, né, de modos como foi permitido que se acontecessem as coisas aqui, que violaram sistematicamente o direito à vida das pessoas, a dignidade humana, né? Então, por exemplo, né, a gente pode elencar algumas das coisas que aconteceram no Brasil e que foram experiências locais mesmo, e que têm que ser identificadas como experiências criminosas, que culminaram mesmo nesse genocídio aí, em que hoje a gente já tem mais de 630 mil vidas perdidas oficialmente. Vale mencionar, inclusive, né, que existem metodologias de contagem do número de mortos pela Covid-19 divergentes pelo mundo afora, né? Algumas metodologias contabilizam números maiores para o Brasil. O Brasil usa uma metodologia conservadora, a gente só contabiliza morte por Covid quem tem diagnóstico clínico laboratorial ou clínico radiológico, é só quem a gente tem certeza absoluta que foi Covid-19. O Peru, nosso irmão aqui, vizinho do lado aqui, por exemplo, usa uma outra metodologia, e é por isso que o Peru é o país que tem o maior número de mortes por milhão de habitantes do mundo, né? O Peru contabilizou o que a gente chama de mortes em excesso. Ele pegou a média dos anos anteriores de pessoas que morriam, comparou com as pessoas que morreram em 2020 e 2021 e viu que morreu uma quantidade astronomicamente maior em 2020 e 2021 do que morria-se antes, e, portanto, ali chegou-se a um número de cerca de 6 mil. Quando a gente usa essa metodologia no Brasil, também a gente teria um número maior do que esses 630 mil. Portanto, há, inclusive, um debate possível sobre o fato da nossa catástrofe ser ainda maior do que aquela que está formalmente estabelecida. Mas algumas das coisas que aconteceram e que precisam ser registradas, né, elas, é importante a gente colocar que elas emanaram largamente de um centro difusor de desinformação e que tem sede no governo federal, na presidência do Jair Bolsonaro, né, e que se propaga a partir da sua esfera de influência política, das suas redes de comunicação e desinformação. Né? A gente tem vasta documentação nesse sentido já estabelecida, a CPI da Covid mostrou isso de forma muito contundente, né? Mas começa pela falha na identificação da potencial gravidade da doença para a sociedade, para o Brasil, né? Quando, num pronunciamento, o governo federal, o Jair Bolsonaro fala sobre gripezinha, né? E vai depois numa sucessão infindável de ações, que eu vou descrever algumas delas aqui, como, por exemplo, né, o boicote à adoção de medidas não farmacológicas de controle da disseminação da Covid, né, como o boicote às medidas de isolamento, bloqueio, lockdown, por parte dos governadores, a contraposição, a politização, numa maneira de confronto e de inviabilização, né, de tentativa de inviabilização de medidas que, particularmente em 2020, no primeiro semestre de 2021, poderiam indiscutivelmente ter sido determinantes para que a gente tivesse uma média de mortes por habitante muito menor. Vale dizer, o Brasil tem cerca de 4 vezes mais mortes por habitante do que a média global. A média global, né, eu citei alguns países, é 4 vezes maior do que a média global. Então, isso dá para a gente dizer que se o Brasil tivesse feito só o que um país médio do mundo fez, a gente teria só 1/4 das mortes que nós temos, estaríamos aí com 150 mil pessoas, seria ainda muita gente, mas seria muito menos do que 600 mil. Eu vou contar um pouquinho disso que a Paola falou depois, do ponto de vista da linha de frente. Então, essa questão, né, da comunicação que desinformava, que orientava no sentido inverso àquele que poderia produzir uma ação coletiva, articulada, de promoção da proteção da vida das pessoas, né? Esse foi um elemento muito marcante da questão da pandemia. Um outro elemento muito, muito, muito importante foi a promoção de falsos tratamentos comprovadamente ineficazes, tratamentos de base experimental para pacientes, né? O Jair Bolsonaro com a caixa de cloroquina, depois defendendo a ivermectina, né? Isso deu nascimento a uma série de experimentos macabros, mórbidos, que aconteceram pelo Brasil afora, coisas que entram para os livros de história como experiências de terror feitas em nome da ciência, como a proxalutamida, por exemplo, a experiência da proxalutamida, que foi um medicamento experimental que não tinha nenhuma base científica que pudesse justificar o protocolo que foi adotado, né? E a gente viu muitas mortes, né, no decurso dessa pesquisa, a questão do uso indiscriminado da hidroxicloroquina,
gerando nas pessoas uma falsa sensação de segurança e estimulando as pessoas a não se isolarem, não se protegerem, né? A questão, que eu falei, da hidroxicloroquina como uma política de governo, né, de estímulo de aquisição, de uso de recursos públicos para aquisição de um medicamento que nada teria de eficaz, que nenhum resultado traz no manejo da Covid. Digo isso com não só os meus 2 anos de experiência no manejo da Covid como médico, mas também como professor universitário, como alguém que está literalmente constituiu uma rotina de acordar de manhã, sentar na mesa do café e ler artigos científicos sobre Covid. Eu faço isso há 2 anos, todo santo dia, virou quase uma obsessão, e para entender como é que está, o que está acontecendo. E o fato é que todas as instituições que normatizam, regulam e orientam condutas clínicas hoje já definem que isso não tem eficácia nenhuma, né? Uma situação, a meu ver, talvez a mais grave de todas elas, foi o atraso na aquisição de vacina, né? Isso pode ser diretamente atribuído ao número elevadíssimo de mortes, particularmente mortes no ano de 2021, quando o Brasil vivenciou uma das piores situações do planeta na crise da Covid, com o colapso de Manaus, mas não só o colapso de Manaus, o colapso de todas as grandes cidades brasileiras. Campinas vivenciou um colapso severo. Vou contar coisas que eu vivi aqui em Campinas, né? E isso tudo poderia ter sido largamente minimizado com a aquisição, por exemplo, das 70 milhões de doses da vacina da Pfizer, que foram oferecidas ainda em 2020 para o Brasil e que teriam sido aplicadas, em sua maioria, no primeiro trimestre de 2021, poupando centenas de milhares de vidas, certamente, né? Então, eu estou citando algumas dessas questões daqui, né, como questões que foram claramente questões que resultaram num processo de uma mortandade e um comprometimento da saúde do povo brasileiro para muita gente, não só os que não morreram, mas os que ficaram com sequelas graves, irreversível, né? Hoje a gente lida no cotidiano dos serviços com uma quantidade enorme de pessoas com síndromes do que a gente chama de Covid longa ou pós-Covid, né? E isso tudo certamente poderia ter, né? Tem estudos que sugerem que a vacinação, em particular se tratando das variantes que circulavam anteriormente, né, antes da chegada da Ômicron, a vacinação tem capacidade elevadíssima, inclusive, de evitar as síndromes pós-Covid também. Então, são várias as evidências que comprovam, que demonstram, né, o quão criminoso foi isso que aconteceu. Na minha experiência profissional, eu posso dizer com tranquilidade que eu nunca vivenciei nada remotamente parecido com a catástrofe que a gente viveu ao longo desses anos na assistência à saúde, Paula. Eu tenho relatos de coisas que eu vivi, né? Eu sou trabalhador, feito eu falei, da atenção primária em saúde, um posto de saúde, né? E teve vários dias, por exemplo, no centro de saúde fecha às 19, em que eu tive que ficar com 1 até 2 pacientes no centro de saúde até 10 horas da noite, 9 horas da noite, aguardando ambulâncias do SAMU que nós não sabíamos quando iam chegar, de pacientes que nós tínhamos pedido internação às 9 da manhã e ficaram até às 10 da noite esperando vaga, e que quando a gente chega na porta do pronto-socorro não tem vaga para internar o paciente. Tive um episódio que eu vivi em que a gente chegou, tinham 4 ambulâncias na frente da minha ambulância, eu estava dentro da ambulância, no pronto-atendimento da região do Campo Grande, o PA do Campo Grande, aquele que a prefeitura acaba de terceirizar, e lá chegando, simplesmente não tinha lugar para colocar a paciente. Eu estava com uma paciente jovem, de menos de 40 anos, que estava evoluindo com um quadro grave de insuficiência respiratória. Para quem está entendendo dos números, ela estava saturando 77% em ar ambiente. Isso é uma situação de sufocando, né, concretamente, com Covid, evidentemente, né? E mãe, né, de uma família e tudo mais, com todos os atributos aí de cidadã dela. E ao chegar lá não tinha lugar para colocar, e nós ficamos na ambulância até acabar o oxigênio da ambulância. Vai ficar prestes a acabar, na verdade. Quando estava para acabar o oxigênio, eu cheguei lá dentro e falei, gente, ela vai morrer na ambulância, aqui na porta do PA. Isso 2 horas depois de eu ter chegado lá, né? E aí o que aconteceu é que encontraram um bico de oxigênio disponível e uma cadeira de plástico, que era o que tinha disponível. Ela ficou numa cadeira de plástico, daquelas de churrasco, né? E sentou ali, recebeu oxigênio por um catéterzinho, que era o que dava para fazer, colocada entre uma quantidade, devia ter umas 30 pessoas dentro de uma sala em que era para caber 6, 7, 8 pacientes, né? Teve semanas, então, em que a gente só recebia no centro de saúde a notícia, olha, o paciente tal, que foi internado tal dia, ele que se internou, sabe? Morreu.
morreu. E a mesma coisa nos hospitais, né? Os hospitais com as salas de cirurgia transformadas em leitos de UTI, com as salas de estabilização das unidades de pronto atendimento transformadas em leitos de UTI, com pacientes que deveriam estar entubados, sob cuidados intensivos, em leitos de enfermaria, porque não tinha leito de UTI. Né? Campinas chegou a ter mais de 300 pessoas na fila por leito de UTI em um determinado momento, no ano de 2021. Né? Isso é uma situação inimaginável. Não é que essas pessoas estavam esperando leito de enfermaria, elas estavam esperando leito de UTI, 300 pessoas. É um número, né, para falar de Campinas. Campinas já hoje acumula uma quantidade também de mortos muito alta, são mais de 4.700 mortes. Eu não vi o boletim de ontem para saber em que número que está, mas o fato é que nós temos uma média de mortes mais alta que a média nacional em Campinas, né? Isso é um dado muito grave. E eu nem tive condição de mencionar aqui outros aspectos, né, do que a gente enfrentou e vivenciou, né, que foi e que chega nos equipamentos de saúde também, que é a volta da fome. A gente vê, né, a descontinuidade da assistência a outros problemas, como problemas oncológicos. Os pacientes com câncer, por exemplo, é uma catástrofe o que está acontecendo, né? Isso tudo porque realmente a gente falhou, né, enquanto uma falha grave, né, na tarefa de proteger a vida das pessoas, de vacinar, de compreender que havia medidas que deveriam e poderiam ter sido tomadas que minimizariam muito sensivelmente esses impactos. Né? Eu conheço famílias, Paola, de pessoas que eu atendo, que eu atendi, em que morreram, por exemplo, pai e mãe de crianças de menores de idade, né, deixando órfãos, 2 filhos órfãos de pai e mãe. Né? Eu conheço famílias em que morreram 5 pessoas da mesma família, foram devastadas pela Covid. Né? Eu tenho vários pacientes que, durante as suas internações em unidade de terapia intensiva, evoluíram com acidentes vasculares cerebrais, com sequelas neurológicas de difícil reversão, que hoje estão em processo de reabilitação lento, gradual, perderam sua autonomia, tiveram seus projetos de vida permanentemente interrompidos, né? Suas trajetórias existenciais permanentemente interrompidas. Então, o fato para eu concluir aqui, que eu estou batendo os 20 minutos, o fato é que a Covid vai deixar uma marca muito, muito, muito profunda, muito dolorosa, em muitas dezenas de milhões de brasileiros e brasileiras, e isso, não resta dúvida, no Brasil, é uma situação que é usada no planeta afora como exemplo de um lugar onde as coisas aconteceram da pior maneira possível. Né? A gente enfrentou quase que em queda livre em determinados momentos, sem apoio, sem amparo, sem medidas, né, concretas. Né? Eu não falei da interrupção precoce do auxílio emergencial, que foi outro crime grave que foi cometido. Né? Enfim, tem várias coisas, eu poderia falar por 2, 3 horas aqui, mas o fato é que é muito importante que exista, por exemplo, o movimento das pessoas, das vítimas da Covid, das suas famílias, para que a gente reivindique o reconhecimento das responsabilidades e que as pessoas recebam reparações na medida em que for possível, porque, infelizmente, para pelo menos 636 mil brasileiros não há reparação possível, e suas famílias, posto que perderam suas vidas, né? E certamente para muitos outros milhões esse drama também ainda vai perdurar por muito tempo, e não acabou, né? A gente, só para finalizar de vez, não acabou, continua morrendo muita gente. Vale dizer, com a altíssima taxa de vacinação que nós temos hoje, embora a gente ainda tenha casos muito graves, mortes, e não estejamos vivendo um momento de tranquilidade, é indiscutível, né? Quando eu vejo alguém que duvida da vacina, me dá vontade de chamar para voltar no tempo, atender comigo em 2021, depois vir agora no presente atender comigo em 2022 e ver o que é a diferença. Nós estamos atendendo, às vezes, a Ômicron, que é a variante que circula agora, ela é muito transmissível, então a gente cheguei a atender 60 pacientes num dia no centro de saúde, 60 pacientes com Covid, né, e não tem que internar nenhum desses ser internado, porque todos estavam com quadros muito leves e todo mundo era vacinado. Infelizmente, nós temos taxas altas de vacinação e de reforço em Campinas, as taxas de reforço crescendo rápido, o que é uma notícia muito boa. Em 2020, isso jamais acontecia. A cada 10 pessoas que eu atendia, uma eu internava. Né? Então, o fato é que a diferença é brutal, né? E essa, sem dúvida nenhuma, é uma linha de proteção muito importante, né? E por isso a gente também tem que contrapor, enfrentar os antivacina, inclusive os antivacina que tem aí na Câmara, viu, Paola? Conte com a minha solidariedade aí nos enfrentamentos com os negacionistas que cumprem um serviço, um papel vergonhoso,
e que desonra a Câmara de Campinas ao defender essa agenda do genocida Jair Bolsonaro. Muito obrigado, Paola, falei muito aqui, Mariana, Adecir, do vereador Gustavo Peta, secretária Wandecleia. Então é isso. Muitíssimo obrigada, Pedro. Quero comentar alguns pontos aqui, né, sobre esses 3 momentos em relação à pandemia que a gente teve, né, justamente logo no primeiro momento, onde a gente não tinha muita ideia do que era possível fazer, para onde era possível correr, quais eram as medidas. Depois a gente teve um momento onde, depois de 6 meses, né, começaram a ser aplicadas as vacinas justamente para teste nos profissionais de saúde, e isso foi fundamental para que a gente, inclusive, conseguisse avançar nas pesquisas e hoje ter, de fato, a comprovação de que a vacina salva, né? O Pedro trouxe muito bem aqui, a Omicron é uma variante mais transmissível da doença, porém ela tem internado e cometido os menos óbitos do que as suas versões anteriores, justamente porque a gente está vacinado, a gente está tomando as medidas necessárias, mas infelizmente a gente teve 0,3% de pessoas no Brasil que morreram por conta da Covid, resultando em 600 mil mortes, 630 mil famílias que foram devastadas, famílias inteiras, crianças que ficaram órfãos. E 2021 foi o ano onde a gente mais se preocupou com isso, né? E já falando sobre isso, quero chamar aqui a Mariana Janeiro, que faz parte da Associação das Vítimas da Covid, justamente para comentar como que é feito esse acolhimento, né? O Pedro trouxe aqui alguns dados, né, que a Covid longa, né? Ela pode acontecer, as pessoas acabam se recuperando, mas ficam ainda alguns dos sintomas famosos, né, como falta de paladar, falta de olfato, mas esses ainda são contornáveis. Tem muitas pessoas que ficam com sequelas neurológicas, né, por tempo indeterminado. E eu queria perguntar para a Mariana, já de início, como que surgiu a ideia da associação, né, e quais são as medidas que são tomadas para essas vítimas. Mariana, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite com você. Oi, Paola, boa tarde. Boa tarde ao Pedro, que acabou de falar. Boa tarde aos companheiros que estão aqui também. Bom, como a Paola disse, né, estou aqui representando a Associação Nacional Vida e Justiça, que é uma associação em apoio e defesa dos direitos das vítimas de Covid, né, e que tem tido uma atuação muito importante nesse período, né, pandêmico em que nós ainda estamos. Para entrar na importância da associação, e depois eu queria fazer, vai dar tempo, vou contar o tempo, eu queria fazer uma explanação sobre uma das principais vítimas indiretas, né, dessa pandemia. A gente precisa entender, como o Pedro muito bem colocou aqui, que a pandemia no Brasil, ela não é mais um fato da natureza, ela não é mais um desafio sanitário, deixou de ser isso, né? O que explica a realidade brasileira e nos diferencia do resto do mundo é que o que está em curso no nosso país é um genocídio fruto de decisões humanas, de decisões políticas, baseadas em teses, em cálculos e opções que assumiram o risco da contaminação em massa e descontrolada. E as mortes que seriam provenientes, que seriam decorrentes dessas escolhas. E aí, entendendo as mortes como riscos aceitáveis. E aqui, no Brasil, uma rede de comando de políticas genocidas foi puxada pelo próprio presidente e adotou a tese de que a imunidade de rebanho ela seria obtida pela mais rápida contaminação da população, tornando assim desnecessárias as medidas recomendadas unanimemente pelas autoridades sanitárias no mundo todo, e inclusive a Organização Mundial da Saúde e a comunidade científica brasileira. Então, por conta de tudo isso, nós temos agora vítimas diretas, mais de 630 mil vítimas, e de vítimas indiretas, a conta passa da casa do 1 milhão, passa largo da casa do 1 milhão. E por isso é que dentro dos conceitos clássicos da justiça de transição, em que as vítimas de violação massiva
e sistemática de direitos humanos constroem as condições para superar essa situação, as vítimas da Covid-19 no Brasil precisam se organizar para um esforço profundo pela memória, pela verdade e pela justiça para as vítimas, para as famílias e para as suas comunidades, para o seu entorno e também para o conjunto do povo brasileiro. E é a isso que a Associação Vida e Justiça se preza, a organizar esses desalentados, essas pessoas que precisam se organizar para buscar seus direitos, e direitos como familiares, como vítimas indiretas, e também fazer justiça e fazer memória àqueles que já faleceram, né? E aí, dentro disso tudo, é pouco abordado, mas de extrema importância, que dentro dessas vítimas indiretas, nós, brasileiros, podemos ter uma geração muito próxima de órfãos, em razão da Covid-19. Uma vez que essa doença, ela vitima mais adultos e idosos, e que muitas famílias brasileiras são monoparentais, ou seja, que contam com os cuidados e com a renda apenas das mães e das avós, a gente tem um risco gigantesco de ter uma geração de órfãos. Tem uma pesquisa do IPEA, que eu não vou lembrar o ano, se não me engano é 2018 ou 2019, que aponta que 45% dos lares, né, das famílias brasileiras, eram mantidas por mulheres. E o que também aponta, né, uma escassez paterna nas configurações familiares. Os outros números do IBGE, se não me engano, acredito que em 2015 ou 2016, apontam que 80% das crianças brasileiras tinham uma mulher como a sua principal responsável. E, por fim, um estudo do Serviço de Proteção ao Crédito, o famoso SPC, de 2018, ele aponta que 43% das pessoas com mais de 60 anos são as principais responsáveis pelo pagamento das contas e das despesas da residência. Então, a gente tem o quê? Famílias sustentadas por mulheres e por idosos, que são as principais vítimas diretas da Covid. Não é à toa que a primeira vítima da Covid aqui no Brasil foi uma mulher negra, empregada doméstica, mãe solo. Essa primeira vítima diz muito sobre a configuração das vítimas no Brasil. E aí, acontece que os mais vulneráveis socialmente são os que menos têm acesso à saúde e têm mais dificuldade de implementar no cotidiano as medidas de proteção, como isolamento social, uso de máscara, uso de álcool em gel, e que também são as pessoas que mais têm dificuldade de se organizar para buscar justiça, para fazer justiça, para organizar a memória dessas pessoas que se foram. E nisso, as crianças e os adolescentes serão, com certeza, as principais né? As principais vítimas indiretas dessa pandemia. Já, como eu falei, que a letalidade atinge mais os pais, as mães, as avós, os tios, as tias, enfim, os responsáveis legais, gerando a orfandade e gerando também abandono. Porque, como o Pedro falou, tem famílias que morreram 5, 6 pessoas da família. E as crianças continuam vivas, sem cuidados, sem cuidadores. E, para além disso, essas crianças e adolescentes também serão afetados pelas consequências das diversas crises que englobam essa crise da pandemia. As crises econômicas, as crises sociais, as crises humanitárias, em decorrência da pandemia no Brasil. Tratando também da vitimização dessas crianças e adolescentes, atualmente a gente já consegue observar um aumento brusco dos casos de violência doméstica, de maus tratos e de negligência, né? Que apesar das subnotificações, a Ouvidoria Nacional de Direitos Humanos já apresenta números concretos e coloca isso também como uma vitimização indireta da pandemia. Se as famílias não têm condição de praticar o isolamento social e faz com que as crianças e adolescentes acabem, porventura, convivendo com seus agressores, é uma vitimização indireta. E aí, a gente também precisa citar
que, em decorrência da ampliação da miséria e das desigualdades geradas pelas crises sociais e econômicas, em decorrência da pandemia, também juntando com a pandemia, que a gente vem em crise desde antes, aumentam também as situações de trabalho infantil, inclusive e principalmente na exploração sexual e no tráfico de drogas. Isso, somado à fome e às dificuldades relacionadas à alimentação, à carestia e etc., nós temos maior evasão escolar e temos mais crianças e jovens vivendo nas ruas, seja com as suas famílias que foram despejadas ou sejam sozinhas pelo abandono ou para fugir da violência. Então, a gente tem, no final das contas, somando tudo isso, um crescimento dos casos de mortalidade infantil. É muito grave. Por isso que a gente tem a necessidade de um acolhimento emergencial dessas crianças e adolescentes que necessitam ficar afastados dos pais, das mães, dos responsáveis, seja em razão da contaminação da Covid, seja em razão de violências decorrentes da situação pandêmica. Então, nós precisamos aqui ter algumas indicações, né, sobre como a gente pode amparar esses possíveis não, né, esses órfãos em decorrência da pandemia do coronavírus, né, porque isso vai se tornar uma realidade concreta muito rapidamente. Nós não podemos deixar que seja uma realidade concreta e uma realidade incontrolável. Precisamos, assim, ter mecanismos para controlar, né, essa situação de orfandade e abandono, né, ter um futuro muito breve, né, uma geração de órfãos, né, de suas famílias ou de seus cuidadores, devia alertar os poderes públicos e toda a sociedade para ir pensando e formulando uma forma de acolhimento, de amparo e de educação dessas vítimas, né, inclusive com programas de apadrinhamento, o programa da renda básica, que Suplicy bate nessa tecla reiteradamente há muitos anos, bolsas estudantis, subsídios financeiros para as famílias que vão ficar com a guarda dessas crianças, vagas em serviços de acolhimento familiar e também acolhimento institucional. A gente tem experiências históricas em guerras, em pandemias, em epidemias, em desastres, que deixam muito evidente, muito nítido, que essa realidade, que é trágica, gera consequências e traumas que são difíceis de superar se não está uma ação conjunta de toda a sociedade com os poderes públicos. Dito isso, já me encaminhando para encerrar, todo mundo sabe que os desafios que o Brasil vai ter pós-pandemia são gigantescos, né? Mas tendo em vista que muitas crianças e adolescentes e jovens, né, também, ficarão sem os pais, ficarão sem as mães, principalmente, sem os avós, sem os responsáveis, né, exatamente as pessoas que educam, que amparam, que sustentam, que cuidam, diante da iminência dessa situação, que é uma situação de risco, a gente precisa tratar de políticas públicas, de serviços e redes de proteção comunitárias, que vão ter capacidade de acolher, de proteger, de amparar essas milhares de vítimas indiretas da pandemia e também os atingidos, né, pelos impactos gerados pelas crises econômicas, sociais e etc., né? E é esse o papel que a associação tenta desempenhar, de identificar quais são essas vítimas, quais são as necessidades e como tratar do encaminhamento pela memória e pela justiça, né, dessas vítimas. E para encerrar mesmo, se a gente eu sou mãe, né, você sabe, né, Paola, eu tenho 2 filhos, né, eu sou mãe, e aí se a gente pergunta para qualquer mãe, para qualquer responsável, pai, da maior preocupação que tem na iminência da morte, com certeza é o futuro dos filhos, sem dúvida alguma. E aqui a gente diz que não tem construção de direito sem a organização do sem direito. Mas aqui a gente está falando de jovens, de crianças, que não têm capacidade organizativa. E é por isso que, com base na legislação brasileira, na ausência
desses pais, mães, responsáveis, avós ou qualquer outro familiar, a sociedade e o Estado é que devem suprir as necessidades e proteger integralmente a juventude, a adolescência e a infância. É isso. Muitíssimo obrigada, Mariana. Eu estava aqui anotando enquanto você falava, justamente os pontos aqui, né? As principais vítimas, né, indiretamente, são as crianças, são os adolescentes, que estão vendo ali, né, as suas famílias, né, morrerem, infelizmente. E se a gente pegar os dados do Brasil, né, 45% desses lares são mantidos por mulheres, 85% das crianças, o responsável, né, a responsável é uma mulher, e as pessoas com mais de 60 anos também são aquelas que são responsáveis por pagar as contas, né, da casa. Então, quando a gente fala, né, da Covid, das maiores vítimas, né, que a gente viu no último período, que são justamente os idosos e a população de baixa renda, onde isso acaba se intensificando, né, onde os lares são mantidos pelas mulheres, pelas mães. Quando a gente fala desses óbitos, gera para a gente uma grande dúvida, né? Como que ficam essas crianças? Como que ficam esses órfãos? E aqui na cidade de Campinas, eu já vou, na sequência, passar para a nossa secretária de Assistência Social, a gente aprovou uma lei, né, que é o Auxílio Campinas Protege, que é justamente destinadas às famílias de crianças e adolescentes que perderam os seus responsáveis legais para a Covid-19. Aqui, até a data que essa lei chegou aqui para a Câmara para a gente, que foi o dia 12 de agosto, havia um registro de 4.000 óbitos na cidade de Campinas. Né? Então, esse auxílio é justamente para dar uma condição de dignidade humana para essas famílias, em especial para essas crianças, minimizar o desamparo financeiro e também assegurar que o poder público, de fato, está olhando para essas crianças e para esses adolescentes. E aqui, eu queria pedir para a nossa secretária, Vandecléia Moro, comentar um pouquinho como que surgiu essa ideia do Auxílio Campinas Protege, como que as pessoas podem se cadastrar, qual que é a estimativa de famílias, né, que hoje necessitariam desse auxílio, e algumas dúvidas. A gente estava conversando essa semana sobre o auxílio, e a secretária apresentou que as famílias tinham algumas dúvidas, e por isso elas não estavam buscando esse auxílio. Então, secretária, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite. É com você. Olá, conseguem me ouvir, né? Todo mundo consegue me ouvir? Tá ótimo. Boa tarde, vereadora, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui falando, sim, desse projeto tão importante e que saiu do Executivo e foi para o Legislativo, e dada a sua importância, foi aprovada por unanimidade. Cumprimentar ali o doutor Pedro, a Mariana, o Adeacir, representando o vereador Gustavo. É um prazer poder falar de algo que, como os meus antecessores comentaram, teve um impacto grande que a gente possa utilizar como medida para ajudar essas pessoas. Então, em razão da pandemia, a Mari falou, eu vou usar Mari, tá, lindona? A Mari falou com muita propriedade quantas crianças têm sofrido, o doutor Pedro, com a propriedade de médico, de perceber isso, né, teve esse olhar. Em razão dessa pandemia, nós estamos vendo, como, acho que parafraseando a Mari, uma geração de crianças e adolescentes que crescerão sem suas referências, sem seus pais, muitas vezes, sem seus responsáveis. E além da dor da perda, que a gente sabe que é imensurável, irreparável, há também o fator financeiro, que dificulta muito muitas famílias terem essa responsabilidade de assumir e de cuidar dessas crianças e adolescentes, porque nós vivemos com todo um cenário muito dificultoso. Então, ter uma criança, se os pais perderam, se essa criança ou adolescente perderam os pais, e alguém assumir, um familiar assumir, a gente vê que tem uma grande dificuldade. Da mesma forma, um pai seguir a sua vida sem a sua companheira, ou ao contrário, enfim, é uma dificuldade que afeta não só a criança, a perda, mas os seus responsáveis. Então, foi pensando nisso que foi criado o projeto Campinas Protege. Então, eu vou colocar em forma de perguntas, que eu acho que fica bem claro. Então, quem tem direito ao Campinas Protege? São famílias com crianças e adolescentes, então, de 0 a 18 anos, cujo responsável legal tenha falecido ou venha a falecer, porque a gente está falando de um projeto que tem a decorrer,
em virtude do Covid. O doutor Pedro comentou que conhece algumas famílias que, infelizmente, foram vítimas dessa tragédia, então, esse projeto é destinado a essas pessoas. Para ter direito, além disso, tem que ter alguns requisitos. Por exemplo, a data e o local do óbito. A pessoa, a data do óbito, ela traz que os óbitos em Campinas teriam que ter ocorrido, e aí nós temos 2 termos para fazer o requerimento: 90 dias depois do óbito e 90 dias depois da regulamentação. Mas eu entro depois nessa questão para a gente não ficar falando de números. A família tem que estar cadastrada no cadastro único. E a gente sabe que o cadastro único é a porta de entrada para todos os benefícios assistenciais que a gente fala do governo. Então, tem que estar cadastrado no cadastro único e que tem que ter uma renda familiar de até meio salário mínimo, que é o que a gente fala família de baixa renda. O domicílio da pessoa tem que estar em Campinas. Então, a família tem que ser de Campinas, ter criança ou adolescente, ter perdido pai ou mãe, ou ambos, em razão do Covid, ver a renda familiar, que ela não pode ser maior do que meio salário mínimo. E uma construção que veio do Legislativo é que nós havíamos colocado, enquanto Executivo, que o óbito teria que ter ocorrido em Campinas. E uma construção muito importante que veio agregar dos vereadores foi de alteração, porque algumas pessoas, pela questão que o doutor Pedro até colocou, muitas vezes de falta de vaga, tiveram que ser transferidos da cidade, mas eram moradores de Campinas. Então, foi feita essa alteração nessa forma. E o prazo para requerer esse benefício? O prazo é até de 90 dias, e a lei foi regulamentada no final de dezembro. Então, para óbitos que aconteceram o ano passado, a família tem até março deste ano para requerer o benefício. Para óbitos que vierem a ocorrer este ano, os 90 dias, 3 meses, são contados da data do óbito. Então, ocorreu o óbito, a família tem esse tempo. Este também é o mesmo prazo que o judiciário dá para dar entrada em inventário. Então, é um prazo que não é tão curto e nem tão estendido para que a pessoa possa fazer o pedido. E aí, como requerer? Isso é muito importante. Então, quem está nos assistindo, que conhece alguém, conhece algum familiar, alguma pessoa que perdeu pai ou mãe, alguma família que tenha direito a esses benefícios, ou que você não sabe se ela está no cadastro único, você não sabe se ela é de baixa renda ou qual é a renda, mas você sabe que perdeu pai ou mãe. Então, essa pessoa entra em contato conosco e nós vamos fazer o levantamento dos dados. Então, nós pedimos para que a pessoa, pelos nossos canais de atendimento, e eu vou passar os canais do WhatsApp para a pessoa poder colocar, ela vai enviar um WhatsApp e vai dizer qual que é o nome completo de quem é o responsável, quem está cuidando dessas crianças. Eu acho muito importante falar disso, porque esse projeto, quando a gente identifica quem é o responsável pela criança, também nos faz ter um olhar para evitar aquelas famosas adoções à brasileira, adoção irregular, de alguém que fica responsável, mas de fato legalmente não é. Então, a pessoa coloca o nome do requerente, o nome e a data de nascimento da criança e do adolescente que compõe a família, e o nome completo do responsável que tenha falecido de Covid. Pronto, são só essas 3 informações que a pessoa envia pelo WhatsApp do Cadastro Único. E cada região tem um WhatsApp. Depois eu posso até enviar para a vereadora, se for o caso, porque são os números aqui, mas eu vou falar os números. Eu sei que se você está assistindo, pode anotar, e aí não há necessidade de ir até o local, de se locomover, que a gente sabe a dificuldade que muitas vezes as famílias têm de ir até os atendimentos. Então, na região norte, o telefone é 99392-4913. Na região sul, 99444-8253. Na região sudoeste, é o 99548-1412. Na região noroeste, 99548-1411. E na região leste, 99476-4677. Mas eu posso enviar depois. É óbvio que eu não decorei todos esses números. Eu estou usando a minha colinha aqui, mas a gente pode passar depois. Então, a pessoa conhece alguém, enviou os 3 dados, as 3 informações pelo WhatsApp, nome de quem está fazendo a solicitação, nome e data de nascimento das crianças e o nome da pessoa que faleceu de Covid. Para esse WhatsApp, nós vamos retornar o WhatsApp
e falar com ela para ver se ela se encaixa nos critérios que a gente falou atrás, né? Que é de baixa renda, residir em Campinas, o óbito ter sido por Covid, e a pessoa estar no cadastro único. Veja que todas essas informações nós já temos no cadastro único. Então, a única coisa que essa família tem que trazer, o único documento que ela vai ter que trazer para nós é o atestado de óbito, porque as demais informações com relação à renda, com relação à composição familiar, com relação ao endereço, nós já temos no cadastro único. Feita essa validação, essa pessoa vai estar apta a receber o auxílio. E qual o valor desse auxílio? O valor do auxílio é de R$ 1.666, pago em 3 parcelas. E eu comentei com a vereadora uma dificuldade que a gente está tendo, porque nós fizemos o quê? Hoje nós temos temos o cadastro do cadastro único, então nós temos o contato das famílias e enviamos SMS e WhatsApp para todos os cadastrados no Cadastro Único. Não todos os que estão no Cadastro Único não têm direito a receber o Campinas Protege, é só se perdeu algum familiar. Mas, às vezes, conhece alguém ou se encaixa nos requisitos. E nós enviamos o SMS para todo esse universo de pessoas, porém, nós recebíamos muitas devolutivas no sentido, isso é fake news, você está tentando me enganar, não é verdade, ou dúvidas, porque a gente está falando de um valor significativo para essas famílias, R$ 1.600, então eles achavam que era enganação. E outras que não fizeram requerimento, ou não fizeram com receio de que este valor de R$ 1.600 entrasse na composição da renda e ela viesse perder outros benefícios, como o BPC ou o Auxílio Brasil. Então, ficou essa dúvida. Eu esclareço. Não é fake news. Nós, quando mandamos a mensagem, nós não mandamos nenhum link para a pessoa clicar, não há o link, apenas a informação. Existe o Campinas Protege, esses são os requisitos. Entre em contato se você tiver direito. Pronto, não clique em link nenhum, porque às vezes alguém de má fé possa enviar agora a mensagem com o link. Não, nós não enviamos link. E se essa pessoa tiver o direito, isso não vai entrar na composição de renda. Então, ela não vai perder nenhum benefício. Pode ficar tranquilo. Esse valor é pago por transferência bancária. Então, nós pedimos e verificamos se a pessoa já tem conta, por exemplo, na Caixa, ela recebe na mesma conta que ela recebe o Auxílio Brasil, ela recebe esse benefício. E isso é muito importante, porque a gente está falando, como já foi dito, que o Covid atingiu as pessoas, as famílias, de várias formas. Várias famílias foram atingidas, principalmente com relação à saúde. Mas, com o passar do tempo dessa pandemia, nós temos visto que a questão social também foi muito atingida. Muitas famílias que outrora não tinham necessidade de alimentos, não passavam por fome, pela insegurança alimentar, hoje já vivem isso, porque a pandemia trouxe um novo cenário que nos desafia, enquanto poder público, a ter ações afirmativas, ações positivas, para reverter esse quadro que nós pensávamos que estávamos avançando. É claro que tinha, mas não com os números que tem agora. Então, esse é um dos projetos que fazem parte, é claro que a assistência social e a segurança alimentar é amplo, e tem várias outras ações, mas ele é um dos que a gente fala para poder dar um subsídio e auxiliar na reconstrução dessa família, dela retornar e cuidar dessa criança e adolescente. Aí eu não sei quantos minutos eram, vereador, quantos deram, eu sei que eu falo rápido mesmo, que as ideias começam a fervilhar aqui, elas vêm mais rápido do que a minha boca, mas eu estou à disposição para responder perguntas. Não, fechado. O Adecir está aqui, eu vi ele fazendo algumas anotações aqui, quero saber se ele quer perguntar alguma coisa, fazer algum comentário, fazer uma intervenção, para a gente devolver aqui para as nossas debatedoras. Eu gostaria de fazer uns pontos aqui e fazer uma pergunta realmente para a secretária. Estão me ouvindo, né? Bom, quando a gente vai discutir essa questão da Covid, da pandemia, geralmente as pessoas são focadas na questão da saúde, até pela gravidade, conforme relatou o Dr. Pedro, e tem feito um trabalho muito maravilhoso, porque ele não ficava somente na questão do ele voltou ele nunca saiu, né, do campo,
da saúde, ali, do atendimento. Então, ele, várias vezes, eu acompanhava junto com o próprio Gustavo, ele relatando ao Gustavo das dificuldades que ele enfrentava, e imagino que isso, para ele, vai ficar marcado, assim como para muitos outros nós, mas para ele, de uma certa forma, marcado de maneira muito negativa da forma como foi tratada essa questão da pandemia, capitaneado por alguns nossos governantes, mas pela muitas pessoas mesmo da forma que trataram. Então, é muito difícil, muito cruel essa situação. Mas, assim, de forma que interessante a gente debater aqui de algumas consequências dessa pandemia. O aumento do número de órfãos, o abandono, seja lá por famílias que foram vitimadas, o pai, a mãe, ou famílias que somente o pai. E a gente sabe o seguinte, que as mulheres são muito guerreiras, né? É mais fácil você ter uma mãe que assume o comando da família do que o pai. Muitas vezes o pai não tem essa predisposição, é uma situação muito comum. É muito fácil você ver quando o pai faleceu, ele mesmo abandona a família, a mãe toma a rédea e conduz a família. Então, quando vem uma morte de uma mãe, de uma mulher que era provedora da família, o número desse abandono das crianças ele aumenta significativamente. As questões da fome, que voltou, durante muito tempo, o combate à fome foi uma coisa que foi muito debatida, muito implementada, e a gente vê que a fome voltou realmente ao Brasil. Não só por causa da pandemia, mas por causa de uma consequência trágica quem hoje governa ou desgoverna nosso país, mas a fome ela se tornou presente. Com a pandemia, o desemprego, a crise social agravaram de tal forma isso aí. A minha origem profissional é na área de segurança privada, e nós tivemos que fazer uma ação muito difícil até entre nós para poder auxiliar os nossos companheiros que ficaram de fora, porque realmente teve algo auxílio emergencial, mas aquilo aí foi insuficiente, foi cortado, e assim precisou muito enfrentar isso aí. Então, quando a gente vem e debate essas questões aqui, e numa oportunidade, eu estive junto com o vereador conversando com a secretária, e ela expressou a preocupação dela com essa questão social pós-pandemia. E nós não vimos isso, uma opinião pessoal, né? Acho que deveria ter tido, por parte do poder público da cidade, uma atenção maior em questão de recursos, em questão de... Eu sei que teve um aumento no tratamento da secretaria, mas acho que precisaria ter um pouco mais de atenção, porque as consequências elas vão ser todas absorvidas pela Secretaria de Assistência Social e enfim. Precisamos ter um olhar mais... Esse projeto aqui, aí vem uma dúvida que eu tenho aqui. Essa renda de meio salário é da família ou por pessoa? Para poder entender melhor isso daqui. Porque nós sabemos a dificuldade que as pessoas encontram aqui. Então, só para entender melhor, se essa renda que qualifica a pessoa para poder participar desse programa, né, do Campinas Protege, que é importantíssimo, que é assim, um avanço na questão de tratar isso aí. Mas eu só queria saber se é isso, se é meio salário mínimo por família ou por pessoa dessa família. E agradecer a todos aí pela participação, dizer que é muito importante que essa comissão volte a se reunir e parabenizar a condução da comissão pela vereadora Paola, que tem feito um trabalho excelente. Vou meio que rasgar tudo aqui, mas dizer que a vereadora veio para fazer história no Legislativo. Obrigado. Muitíssimo obrigada, Adecir. Antes de passar aqui para... Vou inverter a ordem, falar para a secretária responder primeiro, mas
Antes de devolver aqui, queria dizer que o Pedro tinha avisado já que ele tinha um compromisso, então ele teve que sair. Quero agradecer muito por ele ter trazido a experiência dele aqui enquanto médico, alguém que está vivendo ali na pele. Quero reforçar a pergunta do Adecir aqui, se esse auxílio é por família ou se é por criança. Então, por exemplo, o pai e a mãe faleceram, tinha 2 filhos, né? Se isso vai como um benefício só ou como entraria como 2 benefícios. E quero reforçar, né, que a fome ela está voltando ao Brasil e assolando principalmente nossas crianças, né? Saiu um dado no meio do ano passado que a cada 10 lares, 4 não tinha alimento para as crianças. Então, essa mortandade infantil, né, que a Mariana Janeiro traz, ela tem cada vez mais atingido e afligido nós aqui, né? Então, esse auxílio, né, auxílio Campinas Protege, justamente para a reconstrução das famílias, para que as famílias consigam, nesse momento tão difícil, elas consigam ter uma alternativa financeira, uma dignidade ali, principalmente quando a gente fala das crianças, para essa alimentação. Quero aqui reforçar, né, o que a secretária trouxe, que esse benefício não faz com que as pessoas percam outros benefícios, que foi feita uma busca ativa, né, quando fala desses envios de SMS para divulgação, que muitas pessoas não acreditaram que realmente era um benefício. E queria também pedir aqui, na devolutiva, para a secretária comentar também se existem outros programas relacionados a vítimas da Covid que estão sendo colocados aqui na cidade de Campinas, para divulgar mesmo. E aí vou pedir também já para fazer as considerações finais, de 5 a 7 minutos aí, para a gente ir caminhando para o final. Olá, obrigada pela pergunta, Deacir, eu vou responder a sua primeiro. Com relação ao valor da família, é a composição familiar. As pessoas estão acostumadas com esse termo, porque é o mesmo termo que utiliza para ter a direito ao Bolsa Família, outrora, e agora ao Auxílio Brasil. Então, soma-se a renda de todos os componentes da família e divide pelo número de pessoas. Então, para ter direito a esse benefício, tem que ser pessoas de baixa renda, ou seja, dividindo essa somatória de renda, tem que ser meio salário mínimo por pessoa. A vereadora fez a pergunta se o benefício é por criança ou por família. É por família. Então, se tiver 2 crianças, ou se tiver perdido o pai e a mãe, ainda assim receberá um benefício para dar esse aporte. Além disso, é importante ouvir os senhores e as senhoras falando com relação ao quanto a pandemia teve esse impacto, porque nós só mudamos um cenário, só mudamos uma realidade quando temos conhecimento do que está acontecendo, e queremos isso, né? E não fechamos os olhos que tudo está ok. Não está, a gente tem vivido numa pandemia, tem visto os reflexos dele, principalmente na questão social. Esse é o olhar. É claro que a saúde tem sido muito impactada, mas muitas pessoas, o Adecir comentou, que não tinham essa necessidade de alimentos, agora o têm. E isso é importante que nós, enquanto poder públicos, tenhamos essa atuação. E antes a gente viu que podia não ter uma atuação tão grande, não estava tão sensível o tema, então agora nós temos que ampliar. Então, pensando nisso, nós temos várias ações voltadas à segurança alimentar, por exemplo, como Campinas Sem Fome, o Natal Sem Fome, que é uma questão que as famílias se cadastram através de um aplicativo para receber cestas básicas. Para além disso, ainda visando a segurança alimentar, a gente teve a manutenção do cartão Nutri, que é o cartão que dá um valor para que as famílias possam ir até o mercado próximo da sua residência e comprar aquilo que lhe falta, porque às vezes ela recebe uma doação de um alimento aqui, uma cesta básica de outra pessoa, mas a mistura não tem, ou a verdura não tem, então essa pessoa pode comprar o que lhe falta com este cartão. Com relação especificamente à questão dos Covid, das vítimas do Covid, é importante dizer, vereadora, e a vereadora tem acompanhado, porque está próximo dessa questão social, tem visto que a assistência social, ou atendimento às famílias, não parou. Então, se tem 2 serviços que eles não pararam durante a pandemia, foi a saúde e a assistência social. Então, os nossos CRAS continuaram atendendo, tiveram intensamente, quando veio aquele benefício do governo federal, as famílias ficaram muito perdidas, se tinham direito, se não tinham, então os CRAS continuaram recebendo.
infelizmente, nós tivemos muita subnotificação de violência, mas os CREAS que fazem o atendimento continuaram o acompanhamento dessas famílias, tiveram que se reinventar, assim, porque muitas visitas só foram feitas se, de fato, a gente tivesse incidência de violência, denúncia, senão a gente fazia de forma remota, mas sempre preservando essas famílias. Então, a gente teve um contexto em que a assistência social teve que estar presente, teve que ir mais para o território. Cada vez que a gente visita, eu estive, acho que semana passada, visitando ali a Gleba B, e vendo a situação daquelas famílias, porque a gente está indo para além disso, né? Não é só dar a assistência, ou como coloca um assistencialismo puro e solto, não. Nós temos programas que também buscam a geração de renda, fomentar que as mulheres que são vítimas de violência também tenham uma inserção no mercado de trabalho. O ADSI colocou muito bem, né? Que as mulheres muitas vezes tocam aquela família, são responsáveis, mas, infelizmente, devido à violência que impera, né, nesse cenário, muitas mulheres se submetem a permanecer numa situação de violência, porque imaginam que não tem para onde ir, não tem subsídio. Então, nós temos buscado investir nessa política pública, tanto da mulher quanto da juventude, a capacitação para inserção no mercado de trabalho. Então, é ajudar, sim, quem está precisando e dar condições para que, uma vez que essa pessoa seja ajudada, ela possa ter uma progressão social. Há muito que ser feito, nós temos consciência disso, nada que foi feito não pode ser aperfeiçoado, eu sempre tenho essa visão que a gente pode sempre melhorar o que está aí, mas sempre com um objetivo que é o objetivo tanto do executivo quanto do legislativo, é ajudar o povo campineiro, de fato mudar a situação de vida das pessoas. Tenho certeza que a gente vai construir isso com muito diálogo, com muita construção em conjunto. E obrigada pela oportunidade, já tinha outras pautas com a vereadora Paola, que eu já disse isso para ela, uma mulher de fibra, uma jovem, e que neste cenário a gente rompeu muitas barreiras, né? Porque mulher tão jovem assim, e chega com um olhar, com esse preciosismo de cuidar mesmo de quem precisa. Parabéns, vereadora. Da mesma forma, tenho um carinho pelo vereador Gustavo, a DACI também tivemos reuniões, porque é isso que a gente espera quando eu voto em alguém, quando alguém vota, a gente quer ser representado. Claro que cada um representa uma parcela, mas essa representação é importante. E nós, enquanto executivo, estamos ali para atuar juntos, trabalharmos juntos para ter as melhores propostas e políticas públicas para as pessoas. Muitíssimo obrigada, secretária. Sempre uma parceria que a gente tem construído aqui. Então, quando dá certo, a gente precisa chamar mesmo para divulgar, para fazer com que mais pessoas saibam daquilo que está acontecendo na cidade, daquilo que a gente está pautando. E quando a gente acha, né, que alguma coisa não está tão certa, a gente senta, conversa, discute. E a secretária sempre tem se mostrado, a secretária Vandecléia tem sempre se mostrado muito ouvinte. Então, a gente tem conseguido, nesse primeiro ano de mandato, construir muitas coisas, muitas políticas públicas, porque o nosso objetivo, de fato, é transformar a vida dos nossos munícipes aqui em Campinas. E quero chamar aqui a Mariana para fazer as suas considerações finais e dizer um pouquinho sobre isso, né? Sobre essa progressão social na ótica do que vocês têm pensado aí para as vítimas da Covid. A gente sabe que o número de óbitos ali voltou a crescer nesse último período, começou a cair de novo, mas isso tem nos preocupado bastante. E eu vi também que o seu filho já estava ali, né? Então, já estava solicitando a mãe. Então, comentar um pouquinho sobre isso e comentar também sobre essa mortandade, essa orfandade aí que você trouxe na sua primeira fala. Então, Paula, a questão da mortandade, ela, assim, a gente achou que estava resolvida no momento, achou que estava em queda em outro momento, e agora a gente vê que ela nem está resolvida, nem está em queda, né? Ela vem aumentando progressivamente no cenário dos últimos 30 dias, vem aumentando progressivamente. Isso significa o quê? Significa que nós teremos mais pessoas para acolher, seja as vítimas indiretas, que são esses órfãos, são essas crianças que vão ficar desamparadas, sejam familiares que perderam seu arrimo e aí precisam, né? Sejam as pessoas que vão, de repente, ficar com essas crianças, que vão acolher essas crianças, ou até mesmo as vítimas diretas, né? Que a gente precisa fazer justiça, a gente precisa fazer a memória. Então, a gente está num cenário de que
tudo continua da forma como estava 6 meses atrás. E é muito triste. É muito triste porque exige um esforço muito grande dos poderes públicos compreenderem que é da alçada deles amparar essas pessoas. Porque parece que o que a gente tem observado é que quando morre alguém numa família, alguém morre de Covid, o problema é único e exclusivo dessa família. E não é isso. O trabalho da associação, assim como o trabalho da secretária, como o trabalho de vocês, parte de vocês aí na Câmara, é esse, de mostrar que é um problema coletivo. Né? A gente vive um problema coletivo, a pandemia é uma coisa coletiva, assim como a vacinação também é um pacto coletivo. Se as pessoas não cumprem, não vivem a partir da coletividade, a gente não vai ter uma resolução. E essa coletividade vem da sociedade trabalhando com os poderes públicos, junto com associações, junto com movimentos. Os movimentos que trabalham nas periferias fizeram muito, muito. E aqui, óbvio, que a gente tem que louvar esses movimentos, mas também tem que entender que estão fazendo um papel que era do Estado, que era do governo. É muito bonito a gente ver várias cestas básicas sendo doadas e tal, mas a gente precisa também entender que o papel de prover, nesse tipo de situação pandêmica, é do Estado, é do governo. Não basta a gente repassar a responsabilidade para os movimentos, para a associação, e esquecer que o grande guarda-chuva que tem que amparar tudo isso é o governo do Estado e o governo federal. Então, a nossa perspectiva, é de que nós estamos no mesmo ponto de 6 meses atrás, e que a gente precisa avançar em muitos debates. O debate da orfandade é um desses debates que a gente precisa avançar, e emergencialmente, assim como o debate das representações contra o governo federal nessa tomada de decisões genocidas, que parece que a coisa está empacada. A CPI acabou, né, com um grande relatório, e parece que as coisas estão empacadas. Então, cabe aos movimentos sociais, cabe a quem está organizado dentro da sociedade a cobrar as resoluções que foram apontadas nesse relatório da CPI da Covid, né? Então, são muitas frentes onde a gente tem que atuar agora, né, nesse momento, para evitar estragos ainda maiores no futuro que não está longe, é um futuro muito breve. Então, a perspectiva que nós temos é essa, de aumento de vítimas indiretas, né? Que para cada vítima a gente calcula de 4 a 5 pessoas que são vitimadas indiretamente. Então, é uma progressão geométrica que se faz das vítimas indiretas, e nesse trabalho, a nossa perspectiva é que a gente consiga esse trabalho conjunto de amparo. Não sei se eu te respondi, mas tá aí. Não, sem dúvidas, acho que isso trouxe muitas reflexões aqui, né? É óbvio que a gente tem muitas dúvidas, né? Muitas dúvidas de quando que a pandemia vai acabar e quando que a gente vai conseguir, de fato, medir esses estragos, quando a gente fala com relação à pandemia. Mas o importante, né, que para a gente tirar dessa reunião é que esse problema é um problema coletivo, né? Que é um problema do executivo, do legislativo, da sociedade civil. Mas a gente não pode terceirizar a responsabilidade de cuidar dessas famílias, de cuidar dessas vítimas indiretas da Covid, né? E esse programa, né, esse auxílio Campinas Protege é justamente para isso, para a gente tentar tirar a responsabilidade da sociedade civil de ajudar a própria sociedade civil. Então, é óbvio que a gente tem muito ainda a avançar quando a gente fala de políticas públicas, quando a gente fala das vítimas da Covid, mas isso já é um início, uma possibilidade, onde a gente vê que na cidade de Campinas a gente pode dialogar e construir conjuntamente com os atores aqui que estão dispostos a melhorar o nosso município. Só como para a gente tentar pensar aqui, né, juntos, o que é possível, né, para a gente encerrar a nossa reunião, sem dúvidas, quando a gente fala da Covid, né, a gente tem várias outras consequências, como, por exemplo, o aumento da violência contra a mulher. A gente teve, com o fechamento das escolas, a gente viu que essa questão
da alimentação, né, dessa distribuição de alimentos ficou ainda mais necessária, que a mortalidade infantil aumentou drasticamente. A gente tem visto agora que nossas crianças, muitas delas não conseguem nem escrever o próprio nome, então a gente vê que os resultados, né, da pandemia, eles ainda são inúmeros, e que a gente ainda está muito longe de conseguir vencer todas essas potenciais vítimas que, como a Mariana trouxe, cresce numa progressão geométrica. Então, o número de pessoas que estão sendo atingidas, né, pela Covid indiretamente são inúmeros, a gente não consegue calcular esse tipo de coisa. Mas a gente não pode deixar de pensar em como que a gente pode ajudar essas famílias, como que a gente pode ter atendimento especializado para essas famílias, como a gente pode ter atendimento especializado para essas vítimas indiretas, como que a gente pode pensar em, às vezes, até auxílio jurídico para essas famílias, mas são dúvidas, né, que eu também deixo aqui, deixo para a associação, deixo para a secretária, deixo para a ADECIR, que está aqui representando o vereador Gustavo Preto, deixo também para o nosso ex-vereador Pedro Torim, que passou por aqui, e deixo também para todo mundo que está acompanhando a gente, mais essa reunião na comissão, justamente de como que a gente pode pensar na situação na cidade de Campinas para dar mais dignidade e segurança alimentar para as vítimas diretas, indiretas e especialmente para as crianças e adolescentes, que acabam sendo as mais atingidas e não têm uma capacidade de organização igual nós temos. Então, quero agradecer aqui mais uma vez o Pedro Torinho, a Mariana Janeiro, nossa secretária Andecléia Moro, quero agradecer o Aldeci, que está aqui representando o vereador São Pedro, quero agradecer aos funcionários da casa que fizeram que essa sessão acontecesse, todo mundo que me acompanhou até agora pelas redes sociais, e eu dou por encerrada a reunião da Subcomissão de Direitos Humanos aqui na cidade de Campinas. Está encerrada, então, esta reunião ordinária da subcomissão, que é presidida pela vereadora Paola Miguel. Lembrando que todos os eventos que ocorrem aqui na Casa de Leis, você pode rever no nosso canal do YouTube, que é TV Câmara Campinas, mesmo para você que não consegue acompanhar nossas reuniões ao vivo. E, claro, um excelente fim de semana. Na segunda-feira estamos de volta, trazendo os destaques aqui de Campinas e região. Até lá! TV Câmara, Campinas.